Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. O que o Senhor ele tem para te entregar nesta noite é para você não desistir, perseverar, orar e não esmorecer. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Meus irmãos, Deus ele está nos céus e Ele é o nosso Pai. Ele não é distante de nós. Nós somos filhos e Ele é o nosso Pai. Não existe, meus irmãos, nenhuma provação ou, meus irmãos, provação que venha durar para sempre. Mas quando nós, meus irmãos, perseveramos na oração, nós, meus irmãos, esperamos, meus irmãos, na bondade de Deus, Ele age poderosamente. No Evangelho de Lucas 18, Jesus ele disse no versículo 1: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O sentido da parábola do juiz mau, iníquo, era a obrigação, o sentido de que nós devemos sempre orar. Mesmo, meus irmãos, quando a gente não for atendido naquele momento, mesmo quando o Senhor, meus irmãos, não nos responder isso mesmo, naquele momento, mas nós devemos insistir em oração, sabendo que o Senhor, Ele está nos céus e Ele está cuidando de todas as coisas. Quando nós cremos, acreditamos, meus irmãos, que nós temos um Pai, que Ele tem o melhor para os seus filhos, que o Senhor Ele tem o melhor para você, para mim e para você. Tem uma passagem na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 7, a palavra diz assim, preste bem atenção: pedi e dá-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Ele diz: pede e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Que coisa maravilhosa! Eu creio em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, que nesta noite o Espírito Santo Ele vai agir em seu favor, em favor da sua casa e dos seus caminhos. Creia que você tem um Pai e Ele tem o melhor para você. Jesus também, nesta parábola, Ele disse que é o Pai, isso mesmo, o homem que tem um filho, isso mesmo, e o filho lhe pedir pão, lhe dará uma cobra, isso mesmo, lhe dará uma serpente, ou até mesmo, meus irmãos, pela ingenuidade daquela criança, ele lhe pedisse, meus irmãos, uma serpente, pensando que seria algo bom, o Pai lhe daria de forma alguma. Jesus também, em uma passagem, ele diz que nós não sabemos orar como convém, porque muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos coisas que aparentemente aos nossos olhos são coisas boas, isso mesmo, e o Senhor naquele momento Ele não nos atende da forma que nós desejamos, porque o Senhor, meus irmãos, Ele conhece as nossas necessidades e Ele conhece o melhor que será para as nossas vidas. Isso mesmo, quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, Ele fará com que a vontade dEle sempre venha prevalecer na nossa vida. E alguém diz assim: mas pastor, isso mesmo, como assim? A Bíblia diz, meus irmãos, em Romanos, lá no livro de Romanos, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Jesus, ele disse que nós não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo, em Romanos, disse o quê? Que a vontade do Senhor é a melhor ao nosso respeito. Se a vontade de Deus é a melhor ao nosso respeito, isso mesmo, mesmo que a gente ore não imaginando, mesmo que a gente ore, meus irmãos, pedindo isso mesmo ao Senhor, e não sendo o melhor, isso mesmo, que Deus tem para as nossas vidas,
O Senhor, Ele vai realizar, meus irmãos, no tempo correto, da forma certa e correta, o melhor para as nossas vidas. Por isso que nós devemos esperar, confiar, crer e não se precipitar-se. Isso mesmo. Tem uma passagem no livro de Samuel, meus irmãos, no Antigo Testamento, que o profeta Samuel, ele disse: Ebenezer, que se refere, se até aqui o Senhor nos ajudou. Quando o profeta Samuel, ele orou ali, isso mesmo, pedindo ao Senhor vitória para os israelitas, e o Senhor concedeu a vitória àquele povo, meus irmãos, contra os filisteus. E o profeta levanta ali um altar, isso mesmo, no momento que ele estava em oração, e ele disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não tinha sido a primeira batalha, a primeira luta que aquele povo tinha sofrido e tinha guerreado, muitas, e o Senhor em todas tinha os ajudado e os tinha dado vitória. Pois então que nós venhamos, meus irmãos, ter uma vida constante, não esmorecer, sabendo que o Senhor, ele está cuidando de tudo, isso mesmo, sabendo que a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele está provendo, Ele está cuidando. Que nós, meus irmãos, venhamos entregar as nossas vidas, os nossos caminhos, os nossos anseios, nossas necessidades ao Deus dos céus, aquele que tem o poder sobre os céus e a terra. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, nesta noite, que o Senhor, ele possa ouvir as nossas orações, e aquilo que for bom, que venha se realizar-se, e aquilo porventura, por a gente não conhecer, que não vai nos fazer bem, mas que a vontade do Senhor, ela é que é boa, perfeita e agradável, ela possa descer sobre as nossas vidas nesta noite, e o Senhor possa suprir todas as suas necessidades, possa remover toda enfermidade, possa guiar e mostrar todos os caminhos para que você deve seguir. Creia, acredite, diga: Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos, eu entrego a minha vida, a minha casa, os meus caminhos em tuas mãos. O Senhor há de suprir, há de ajudar todos os meus caminhos. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. E você que está me ouvindo, se você ainda não é um inscrito neste canal e você deseja, se inscreva, é gratuito. Deixe o seu joinha, tá? Deixe o seu pedido de oração, que eu quero estar orando por você, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração nesta noite. Sim, meu Deus, neste momento. Em qualquer dia, meu Deus, horário que essa pessoa for assistir, estiver assistindo, que as bênçãos dos céus possam descer sobre esta pessoa agora, Senhor, trazendo a cura, a saúde. Senhor, que a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, que o Senhor, meu Deus, o Senhor, Pai, tens o melhor para as nossas vidas, possa se realizar, se concretizar na vida de cada um dos teus filhos e dos teus servos. Pai, em nome de Jesus Cristo,